Olá pessoal, na aula de hoje eu proponho uma apresentação mais breve do que costumamos ter normalmente, que eu só vou abordar, na qual eu só vou abordar como se calcula o número de diagonais para qualquer polígono convexo, ou seja, um polígono de n lados. Na aula passada, aqui no oitavo ano, a gente pôde construir a ideia de um polígono, o que seria, de fato, essa região delimitada por segmentos de retas que formam ângulos internos e externos, pelos seus prolongamentos externos e pelas conjunções dos vértices, os ângulos internos. Então, essa região delimitada nós chamamos de polígono. Nós vimos os tipos de polígonos que, apesar da nomenclatura polígono, vários ângulos, os nomes dos polígonos são dados a partir dos seus lados. Destacamos também que em todo polígono o número de lados, de ângulos internos e de vértices coincidem. Então, construindo essa ideia, a gente agora a gente construiu também, o que seriam as diagonais de um polígono, que é o segmento de reta que une um vértice a outro não consecutivo a ele, tá certo? A gente teve essa ideia de diagonal na aula passada e agora a gente vai saber calcular as diagonais para qualquer polígono, seja de qualquer lado, n lados ou consequentemente n vértices, porque o número de vértices é igual ao número de lados, perfeito? Vamos apresentar um exemplo simples e finalizaremos esta apresentação, tá certo? A aula de hoje é bem sucinta, perfeito? E é evidente, estarei anexando como de praxe alguns exercícios, beleza? Então, nós já vimos que todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono é chamado de diagonal de um polígono, tá certo? Então temos aqui um pentágono, que é um polígono de 5 lados, e destacamos aqui as diagonais que este polígono possui. O vértice A tem como vértice consecutivo o vértice B, perfeito? Neste caso, não pode-se ligar o segmento de reta que une o vértice A ao vértice B, porque, por definição, o segmento de reta tem que ligar o vértice a outro não consecutivo a ele. Por esse motivo, a diagonal une, o segmento de reta une o vértice A ao vértice C e ao vértice D, somente a dois dele, tá vendo? Por quê? Porque a definição é o segmento de reta que une o vértice a outro não consecutivo a ele. Então, o vértice A liga-se ao vértice C e liga-se ao vértice D. Esse segmento de reta, portanto, esse segmento de reta formam o que chamamos de diagonal, tá certo? E o vértice B? O vértice B une não consecutivamente a ele o vértice D e o vértice E. O vértice C une o vértice A e o vértice E. Detalhe importante, o segmento de reta AC é igual ao segmento de reta CA, tá certo? E assim sucede para os outros de mesma letra, de mesmo vértice. Olha lá. O vértice AC é igual ao vértice CA. O segmento de reta, AC é igual ao segmento de reta CA. Portanto, dá a entender que um vértice se une a outros dois não consecutivos a ele, tá certo? E essa ideia vai sendo construída e, consequentemente, vai sendo formada as demais diagonais. O vértice D, por exemplo, une-se ao vértice B e ao vértice A. Detalhe, o segmento de reta BD é igual ao segmento de reta DB. O vértice E une-se ao vértice B, que o A é consecutivo a ele, B não é, e ao vértice C. Então, o segmento de reta EC é igual ao segmento de reta CE. Perfeito? Em geral, pessoal, o número de diagonais de um polígono não coincide com o número de lados e, consequentemente, com o número de vértices.
A exceção é justamente esse caso aqui que a gente viu, o pentágono. Se você contar, o pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E ele possui 5 diagonais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. A exceção do pentágono, né? Em geral, o número de diagonais não coincide com o número de lados de um polígono. Esse detalhe é importante. Então, é preciso que formulemos uma expressão que nos dê a quantidade, que nos forneça o cálculo, como é que a gente pode fazer o cálculo para chegar no número de diagonais de um polígono com n lados, ou seja, quantos lados a gente desejar. Perfeito? Né? Porque assim, dentro dessa conjunção, é fácil a gente imaginar, a gente construir para um polígono de poucos lados, a gente vai botando as diagonais e até aqui vai, a gente consegue contar. Mas se aumentar um pouquinho, digamos, se a gente for para um polígono de 8 lados, já fica um tanto quanto trabalhoso contar quantas diagonais, né, quantos segmentos de retas não são consecutivos, etc, etc. Então, para isso, se formulou uma expressão, ou seja, chegou-se a uma fórmula, né, para poder calcular essas diagonais, né? Essa fórmula é o seguinte, pense comigo, né? Você tem, para cada polígono, você tem n lados ou n vértices, né? Um polígono qualquer, ele possui n lados e n vértices, ou seja, n lados e n vértices, qualquer polígono. Lembre-se que um vértice, portanto, só pode se unir a outros 3 não consecutivos a ele, né? Na verdade, há outros 2, porque esse cara aqui, por exemplo, ele não pode se unir a esse, que ele é consecutivo, ele só pode se unir a outros 2 não consecutivos a ele. Então, é interessante a gente anotar que o número de lados, o número de vértices, será algo como n menos 3, porque ele só pode se unir a 2, tá certo? Só que, por consequência, um polígono não possui só um vértice. Então, se um vértice pode se unir a n menos 3 e tem vários vértices de número n, então basta multiplicar n, que é o número de vértices total, vezes o número de vértices que ele pode se ligar, que ele pode se unir. Então, n vezes n menos 3. Chegou na fórmula? Não chegou. Por quê? Porque lembre-se que eu destaquei o seguinte, que o segmento de reta AC, por exemplo, é igual ao segmento de reta CA. Ou seja, nesta multiplicação de n vezes n menos 3, há a repetição de uma das suas diagonais. Ou seja, pode ter um caso dessa maneira, AC é igual a CA. Então, a gente está contando um vértice 2 vezes. Para sanar esse problema, o que a gente faz? Divide por 2. Divide por 2. Ou seja, em um polígono de n lados, ó, em um polígono de n lados, ou n vértices, né? O número de diagonais é dado por diagonais D, é dado por n vezes n menos 3. N é o número de vértices, então, qualquer número de vértices, lembrando que esse vértice só pode se unir a 2 não consecutivos a ele, né? Então, n menos 3, e tudo dividido por 2. Por quê? Porque pode ter o caso do mesmo vértice se unir a ele mesmo, tá certo? O segmento de reta ser semelhante a C, digamos, é semelhante a CA, perfeito? Então, mais uma vez, n é o número de vértices, n menos 3, que é o próprio vértice e os 2 que ele pode se ligar, né? Dividido, que ele pode se unir, perdão, dividido por 2 para não haver repetição. Essa é a fórmula que vocês vão usar, né? Um exemplo aqui direto, né? Quantas diagonais possui um dodecágono? Lembremos que o dodecágono é um polígono de 12 lados ou 12 vértices. Então, quem vai ser o n? Lembremos da fórmula D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. No nosso caso aqui, n é igual a 12, porque se trata de um
dodecágono. Então, D, por consequência, vai ficar 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Olha que interessante. 12 dividido por 2, eu já posso fazer essa conta, que vai dar 6 vezes 12 menos 3 dá 9. Por consequência, 6 vezes 9 é igual a 54 diagonais. Perfeito? Diagonais. Certo? Então, um polígono de 12 lados, um polígono convexo de 12 lados possuem 54 diagonais. Tá certo? Imagine se a gente fosse desenhar essas 54 diagonais, seria algo muitíssimo trabalhoso, né? Com 5 já dá trabalho, imagine com 54. Tá certo, pessoal? Então, esta foi aqui a apresentação breve de hoje, né? A aula se restringe exatamente ao cálculo desse como é que se calcula, como é que se chega ao resultado de quantas diagonais possui um polígono qualquer, um polígono convexo, tá certo? Eu vou estar, evidente, anexando mais exemplos e continuarei à disposição para sanar as dúvidas. Bons estudos!